Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, 1º de janeiro de 2024. O tema da lição é Conheça os Salmistas. Ontem nós falamos com vocês sobre alguns salmos, inclusive eu confesso que eu não tinha visto a lição de hoje e acabei dando um spoiler sem querer. Ontem eu falei sobre vários autores, né? A gente vai relembrar alguns deles, dos quais aqui a própria lição lembra. E agora, depois que eu li e reli isso aqui várias vezes, eu acabei memorizando. O Salmo de Davi compõe praticamente a metade dos salmos, ou quase a metade dos salmos. São 73 salmos de Davi, 12 de Asaf, um músico escolhido por Davi, né, um levita, 11 pelos filhos de Coré, e falamos sobre isso ontem em relação aos filhos de Coré, que nem todos se rebelaram como Coré se rebelou. Posteriormente, descendentes e descendentes dele não foram adeptos àquele conceito lá de Coré. E temos pelo menos dois salmos de Salomão, né, que é o Salmo 27, 72 e 127. Temos um salmo de uma pessoa que é desconhecida, chamada Hernã, e o outro chamado Etan. E esses dois salmistas, junto com os demais, compõem ali praticamente, podemos dizer, 75% do livro dos Salmos. E quase que, na verdade, um terço deles é como se não tivesse título, ou seja, a gente não sabe quem é o seu nome, qual foi a ocasião da qual ele foi escrito, mas sabemos que os salmistas o fizeram com o propósito de que a maneira como eles estavam vivendo era algo adverso. Olha o Salmo 1, é chamado de um salmo órfão ou um salmo anônimo, e ele fala sobre os dois caminhos, né? É o salmo que faz menção sobre a primeira bem-aventurança salmodiana, ou seja, no livro de Salmos. Aí ele começa: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes do seu prazer, agora fala do outro caminho. O primeiro caminho é o caminho da perversidade, da iniquidade. Em seguida, ele fala do caminho o caminho que leva à salvação, né? Antes do seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, assim, falando sobre esses salmos, e aqui o autor da lição, ou a autora, perdão, da lição, ela menciona um texto de Jesus, né, em Mateus 22, quando ele fala sobre a pessoa de Cristo, e eu achei isso interessante, porque tem um texto aqui, irmãos, que me fez lembrar um texto de Isaías, que para mim também aquele foi extraído de um salmo. Eu chego a essa conclusão porque tem umas semelhanças ali. Mas deixa eu ler com vocês aqui, Mateus capítulo 22, tá? Mateus capítulo 22 e o verso 1 ao verso 5 começa dizendo assim: Jesus contou outras parábolas e disse-lhes: o reino dos céus está próximo. Deixa eu ver aqui se é esse o texto mesmo. Mateus 22, perdão, 43. Eu li o verso errado. O capítulo está certo, mas o verso não. Olha só, esse texto que Jesus fez uso, né, no livro de Salmos, esse foi o Salmo 110, verso 1, que ele falou. Ele estava aqui agora não só falando da sua onipresença, perdão, da sua pré-existência, como também sua divindade. Então, quando Jesus fala assim, como, pois, deveria Davi dizer, disse o Senhor a meu Senhor? Como é que o filho pode ser senhor do seu pai? Aí ele está demonstrando que, na verdade, Jesus ali foi mencionado por Davi, citando o Salmo 110, verso 1, validando a sua pré-existência, como também a sua divindade e o seu senhorio. O texto de Mateus 22, 43 a 45, está também atrelado ao Salmo 110, verso 1. O texto do livro de Atos 22, verso 25 ao 29, ele está atrelado ao Salmo, Salmo 16, 8 a 11. Voltando aqui. Atos 2, 25 a 29, está sendo remontado, lembrado, né, por Lucas, ao Salmo 16 e o verso 8 a 11. O texto do livro de Atos 4, 25 é a mesma menção de Salmos 2, 1 e 2. E o outro final, que é Romanos 4, 6 a 8, está no Salmo 32, verso 1 e 2, onde ele fala dali sobre a questão do pecado ser perdoado, a iniquidade ser coberta. E o texto que Davi fez, um salmo que Davi fez, quando ele estava arrependido pelo pecado que tinha cometido contra Deus e contra os seres humanos, Urias e Betseba também. Então aquele Salmo 32 é um salmo de arrependimento, de confissão,
de penitência diante da condição que Davi se encontrava para com Deus. E aqui embaixo, irmãos, eu achei também legal os salmos que foram citados pela autora aqui na pergunta. O que eles revelam sobre as experiências pelas quais seus autores estavam passando. O Salmo 25, de 1 a 5, fala da guia de Deus e da importância que Deus dá ao ensino aos humildes. O Salmo 42, verso 1, faz menção sobre a oração por intervenção contra os inimigos. É um pedido de oração que o salmista faz para que Deus intervenha em favor da perseguição da qual estava passando. O Salmo 75 faz menção de que Deus ele reprova toda a impaciência e ele quer que os seus filhos aguardem nele com fé e perseverança. Salmo 77 demonstra a presença de Deus em detrimento ao suposto abandono. Ou seja, semelhante ao Salmo 46, né? Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na tribulação. Somos tentados a, em meio à dificuldade e angústia, nos sentimos afastados de Deus, ou sentir que Deus se afastou de nós, coisa que não acontece. Nem lá diante da cruz, quando Cristo estava lá, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava abandonado. Ellen White chega a descrever no livro O Desejado das Nações que o Pai e os anjos estavam ao pé da cruz, mas os pecados de toda a humanidade fez com que ele se distanciasse, ou seja, que o Pai se distanciasse da condição da qual ele estava passando, mas não da pessoa de Cristo. Mas então ele estava ali presente com ele. E para fechar aqui o Salmo 84, verso 1, que fala sobre o anseio de estar na casa de Deus, o prazer do salmista demonstrar que gostaria muito que os seus irmãos estivessem também na casa de Deus, no tabernáculo, como ele estava. Como eu gostaria que os meus irmãos estivessem aqui. O Salmo 84 relata sobre isso. Então, assim, eu concluo dizendo que os salmistas foram colocados, eles escreveram os seus salmos em uma situação adversa. E aqui a pergunta final fala assim: como podemos obter esperança e consolo dos salmos, sabendo que até mesmo pessoas fiéis como os salmistas lutavam com algumas das mesmas dificuldades que nós? Como podemos então ter esperança nisso? É bom, na verdade, em detrimento dessa situação, através da condição que eles se encontravam, isso não traz esperança, porque eles eram seres humanos igual a nós, propensos a erros, a quedas, a desilusões, a condição que o pecado nos leva. Mas ainda assim, Deus os usou para nos trazer paz. Na obra de Deus, irmãos, é pecador salvando pecador através da sua comunhão com Deus, do seu relacionamento com Deus, e de onde se extrai um perfeito louvor para deixar escrito para nós e para, com certeza, nos favorecer em nossa caminhada rumo ao céu. Que Deus, portanto, nos abençoe e que, conhecendo os salmistas, as suas histórias, as suas condições da qual ele passava, possamos extrair para nós um fortalecimento de fé e assim possamos estar mais preparados para a volta do Senhor. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela Tua palavra e pela esperança que ela nos dá através dos salmistas. Que todos nós possamos também, com a mesma consideração, aprender de Ti através dos salmos que foram escritos. Dá-nos a Tua paz, Senhor, a Tua bênção, permanece conosco e ajude-nos a continuar tendo confiança em Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em Sua presença e, mais uma vez, feliz 2024 para você.